Nessa aula vamos falar sobre a propriedade Align Items, como você já está vendo aí na tela do CSS. Mas antes você já sabe que nessa playlist de CSS você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades de CSS. Então já se inscreve no canal, já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente, né, João? É isso aí, bora lá para a vinheta. Roda a vinheta. Go! 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 Muita gente fica na dúvida, Align Items é do Flexbox, Align Items é do Grid Layout. E como você já sabe, aluno da HCode é especialista e você vai ver que é possível utilizar nos dois e ainda vai ter exemplo prático nessa aula aqui para você ver como que ele funciona nos dois displays do CSS. O ponto é que essa propriedade CSS, ela define o alinhamento dos elementos filhos, tá? Tanto elementos flexíveis no eixo secundário, tá? Quando o seu layout é Flexbox, e também ela define ali os elementos no grid layout na coluna do seu elemento container. Além disso, essa propriedade é o equivalente de você ir no elemento filho e definir a propriedade align self. Então você pode ir no elemento pai e definir align items, ou você pode ir no elemento filho e definir align self. Lembrando que se você for no elemento filho, vai ter uma especificidade maior e vai sobrescrever o align itens do elemento pai, obviamente. Vamos para os valores dessa propriedade, então. Os valores possíveis, veja quais são, né? Nós podemos colocar aqui o normal, que também já é o valor padrão, stretch, center. Stretch ele vai fazer aquele esticar, né? Isso, vai preencher até caber na tela lá, né? Isso. O center. O start end nós usamos para grid, né? E aí o flex start e flex end nós usamos para flexbox. Aí entra nas posições dos alinhamentos do flex, né? Você já viu como funciona a parte dos containers, né? Onde que inicia o flex end, dependendo da linha e da coluna. Também self start, self end, baseline, aquela parte que alinha a base do texto, né? Como a gente já viu em outras aulas. O first baseline, o last baseline, safe center, unsafe center. O initial, que é quando a gente reinicia, né? O valor dele. Inherit para herança explícita e o unset, como você já sabe, para excluir o valor desse elemento. Ele não herda de forma explícita e vamos ver um exemplo como trabalhar com Align Items. Vamos lá. Vamos lá, vamos para o VS Code então. Vamos criar um arquivo novo então, vou chamar aqui de Align Items, align-items.html. A gente vai utilizar aqui o nosso snippet para criar o nosso HTML básico. Lembrando que tanto Flexbox quanto Grid Layout você vai ter que ter um elemento container. Poderia ser o meu body, mas eu vou adicionar uma div aqui, tá bom? Vou colocar uma div. E essa div, inclusive, eu vou chamar de container. Vou colocar uma classe container nela. E agora dentro a gente pode ter outros elementos que vão ser os nossos itens. Quer sejam itens de caixas flexíveis, quer sejam itens de uma grid. Você viu lá na introdução do curso de CSS, tanto a aula de introdução ao Flexbox, quanto a aula de introdução de CSS, a explicação de cada um desses termos, tá? Então, vou colocar aqui cada um dos itens. Vou deixar uma div mesmo. Sem nada, vou criar várias divs aqui. Tá bom? E vamos colocar algum texto aqui dentro, né? Então, colocar uma letra A, uma letra B, letra C, uma letra D e E. Vamos para o CSS. Então, primeiro a gente vai fazer o CSS aqui de ponto container. Eu vou falar que vai ser um display flex. Vou colocar também a minha largura aqui como 100 VW. E a minha altura também como 100, só que VH, pegar a altura máxima aí do nosso viewport. Vou zerar aqui a nossa margem do body. Para a gente visualizar melhor, tá bom? E aí, cada item do meu container, então container aqui div, né? Posso colocar até um saldo maior aqui, pegar exatamente os elementos filhos, né? As divs que são filhas de container. E a gente pode fazer alguma coisa aqui com elas, né? Por exemplo, colocar um tamanho fixo, 100 pixels, uma altura também de 100 pixels, uma cor para a gente visualizar. Vou colocar um vermelho aqui, vou colocar também uma margem. Vamos testar aqui
fazer um go live aqui para a gente ver como é que está ficando o nosso layout enquanto a gente digita, tá certo? Então veja que eles estão alinhados aí todo no início, todos na esquerda, né? Lembra que o alinhamento do Align Items como padrão é o normal, então esse é o aspecto do normal. A gente tem a aula da propriedade Justify Content, que vai trabalhar no eixo primário do nosso Flexbox. Se eu não defino qual é a direção do meu Flex, por padrão a direção ela é em linha, né? Ela é em row, por isso que nós estamos vendo um elemento ao lado do outro e não um elemento acima do outro. Isso significa que o eixo vertical, então nesse caso, é o meu eixo secundário, é onde eu vou mexer com o Align Items, tá certo? Então eu vou colocar agora aqui o Align Items no meu container e vou mandar ir para o meio, por exemplo. Vou centralizar os meus elementos. Vou puxar aqui para o lado para a gente conseguir visualizar conforme a gente vai digitando. Então veja, ó, se eu voltar para o estado inicial, que é o normal, ele vai lá para cima, tá? Isso também vai ser o equivalente do Flex Start, né? O Flex Start, exato, eu estou no começo da minha caixa flexível. Então, como eu estou mexendo no eixo secundário, o eixo vertical, ele vai lá para cima, vai ter o mesmo comportamento aí que o normal tem, tá? Se eu passar para o centro, você vê que todos os elementos, mesmo estando alinhados em linha, um ao lado do outro, todos eles vieram para o centro da tela, e eu posso mandar eles lá para baixo também com o meu Flex passo End, né? Eu mando eles lá para o final da minha tela. A outro valor possível para a gente trabalhar ainda com as nossas caixas flexíveis é utilizar aqui o Stretch. Então, o Stretch, veja que ele não está esticando porque eu defini a altura dos meus elementos. Então, eu estou falando que ele tem 100 de altura, né? Então, eu estou fixando isso. Ele está sobrescrevendo o meu stretch, uma vez que a definição da altura é no filho e não via pai. Tá bom? Então, vou tirar aqui a altura dos meus filhos e aí você vai ver que o stretch agora passa a funcionar e ele estica a caixa do tamanho do pai, do container dele, né? A gente colocou 100 VH do meu container. Isso significa que se eu diminuo a altura do navegador, você vai vendo aí que eles também vão acompanhando, ó. Eles vão se ajustando à altura do meu container que está com 100 VH sem problema nenhum. Você dinâmico, tem, né? Você tem isso aí dinâmico, funcionando o stretch, tá bom? Temos mais alguns valores, temos, por exemplo, o baseline, como você sabe, é a linha base do texto, uma vez que cada um aí tá com o mesmo tamanho de altura, mesmo tamanho também de fonte, você não percebe a diferença. Mas se você colocar aqui, por exemplo, vamos fixar aqui em cada um deles, ó, vamos fazer algumas modificações. Por exemplo, isso aqui eu vou mudar o tamanho, vou falar que o tamanho da fonte aqui vai ser uns 30 pixels. Esse daqui, ó, eu vou colocar mais uns 4 aqui. E aí dá pra esse gente aqui vai colocar ser valores 60, diferentes. Isso, pra gente entender o que é o baseline, né? Exatamente. Então veja que independente do tamanho da letra, independente da altura que ficou a minha caixa flexível, se você pegar a linha base do meu texto, você vai ver que ele está respeitando aqui sem problema nenhum. Se eu tiver vários textos, né, vários parágrafos, várias linhas, você vai ter também o first baseline e você vai ter também o last baseline para você aplicar como valores possíveis aqui, tá certo? Isso aí. Esse nós vemos o Align Items no Flexbox. Nós também podemos utilizá-lo no Grid Layout. Exato. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar isso aqui como Container Flex, tá? E a gente vai criar um novo container para manter ali o meu HTML. E esse vai ser agora um Display Grid. Tá? Dessa forma você continua com o código aí e não perde o exemplo. Veja que só de eu mudar para Container Grid a gente já tem algumas mudanças aqui, né? Tudo bem que a gente acabou de perder o nosso sem VW e o sem VH. Então eu vou passar eles para cá. Então o nosso Grid Layout já ocupou totalmente aí a altura, né, da nossa página, como a largura. A gente pode verificar isso aqui colocando um background aqui, por exemplo, e visualizar que ele está pegando a minha tela inteira, todo e o conteúdo do meu documento, do meu DOM, do navegador, tá certo? E você viu aí que eles já passaram a ser alinhados um em cima do outro, né? Automaticamente o grid ele acabou tendo esse comportamento. A gente vai utilizar agora o Align Items aqui do nosso Display Grid, tá certo? E eu vou utilizar, por exemplo, o Start. E aí a gente vê que o Start, eles
parece que deram uma murchada aí, uma distribuída, né? Mas vamos entender o que aconteceu? Se você clicar aqui em inspecionar elemento, o navegador ele mostra para você com algumas linhas pontilhadas o seu layout grid. Então, como a gente não especificou quantas colunas e quantas linhas ele vai ter, isso a gente vai ver com outra propriedade CSS, ainda nesse curso aqui, você vê que ele gerou uma linha para cada elemento que eu tenho aqui dentro do meu container grid, tá certo? Como essas linhas elas também acabaram sendo distribuídas automaticamente à sua altura, dependendo do conteúdo, por exemplo, ali a letra D que está gigante, ela acabou tendo uma linha mais alta do que as outras, a B também um pouco maior, um pouco mais alta do que as outras, mas eu consigo ver até onde começa e onde termina a linha. Quando eu falei que o Align Items é no start, é no começo, ele posicionou no começo da linha. Cada elemento está posicionado no começo da minha linha. Se eu mudar aqui para Center, por exemplo, você vai ver que cada linha vai dar uma ligeira abaixada, ó. Vamos ver aqui agora com o seletor, aqui o inspetor de elementos do DevTools, e aí você consegue ver que agora eles foram para o centro, verticalmente falando, de cada uma das linhas do meu container grid. É isso aí. E além do center, você tem também, assim como você tem o start, você tem o end, né? Que aí ele vai para a base da nossa linha, né? Então repare que, novamente, se a gente inspecionar aqui, você vai ver que ele ficou na base. E a gente tem também, semelhante ao flex, agora no grid, o stretch, que vai permitir ele esticar o elemento dentro da linha. Então essas propriedades nós usamos para grid, né? Então não usamos o flex start nem o flex end. Existem algumas novidades em cima do Align Items, mas nem todo browser suporta. Então vamos dar uma olhadinha no como que você pode fazer para descobrir se ele suporta ou não, até porque talvez quando você esteja assistindo esse curso já está um pouquinho diferente, talvez mais browsers suportam outros valores para o Align Items ou também para outras propriedades se você quiser pesquisar. É o Can I Use, né, João? Esse é top demais. Você pode ver aí o Can I Use, Align Items, você vai ver aí a primeira parte aqui. Ele está falando sobre Grid Layout, tá? Então ele está falando quais são os navegadores que suportam até essa data aqui. E aí você vê que aqui é a versão do Firefox, do Edge, do Chrome, do Safari, né? Então boa parte aí já está suportando naturalmente, tranquilamente, o Layout Grid. Depois na parte de baixo você vai ver agora o Flex Layout, né? Então, quais são os navegadores aí que já dão suporte também, quais são as versões, né? Desde quando eles estão dando suporte. Se você descer um pouquinho mais, você vai ver aqui, por exemplo, ó, quais são os que estão suportando o valor Start e End no Flex e o valor Start e End no Grid. Por quê? Aparentemente, a W3C, ela está direcionando esses valores para serem unificados, tanto o grid layout serem chamados start end e deixar de ter aquele prefixo, né, flex start, flex end. Ele pode simplesmente se chamar, né, start end e ter o mesmo comportamento nos dois containers, né, nos dois displays que eles são usados, tá certo? Porém, você pode ver aqui que por enquanto apenas o Firefox, o Opera Mini e o Firefox para Android dão suporte a você escrever apenas Start End num layout do tipo Flex, tá bom? Isso, na propriedade Align Items, né? Exatamente. Outros navegadores você ainda vai ter que escrever Flex Start e Flex End, tá certo? Já o valor Start e End já funciona tranquilamente na maioria dos navegadores, né, com o Grid Layout. Apenas nosso amigo IE8 e IE11 lá, que, né, nem a Microsoft mais recomenda você utilizar, que não vai suportar. Você já deveria estar utilizando o Microsoft Edge novo, inclusive, com certeza. Exatamente. E aí aqui para baixo você vai ver os novos valores, né, que é o left e o right. Mas veja, ele só é suportado em Align Items se for Flexbox, né? E ainda assim no Firefox e no Safari, né? Então se não for nesses navegadores, left e right não vai funcionar para você fazer o alinhamento dele. Exatamente. Também isso vai acontecer com as propriedades safe e unsafe, né, que é seguro e inseguro. Esse seguro e inseguro tem a ver com a segurança do alinhamento, tá, que ele vai fazer. Apenas Firefox, por enquanto, ainda está suportando. A maioria dos navegadores não estão suportando, então você não vai conseguir nem replicar esse exemplo ainda em outros navegadores, tá bom?
E já o first baseline e last baseline é tranquilamente, como a gente mostrou ali o baseline, você vai conseguir utilizar e assim por diante. Então, conforme vai passando o tempo, você pode voltar aqui no Can I Use, digitar Line Itens e ver qual é a situação atual, se já dá para utilizar ou não alguma propriedade, ou nesse caso, valores da propriedade, como os valores da propriedade Align Itens. Nessa aula você viu então Align Items ou Align Itens, que é a propriedade tanto para Flexbox quanto para Grid Layout, que ajuda bastante no alinhamento do eixo secundário, no caso do Flexbox, ou também no eixo de coluna, no caso do Grid Layout. Não se esquece, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque vem mais coisas aí, mais novidades sobre CSS3. E lembra, essa aqui é só uma aula das muitas aulas, das centenas de aulas que nós temos no curso de CSS3. Então imaginem, se você já tem todo esse conteúdo aqui no canal do YouTube, imagino que te espera lá no curso CSS, SAAs, exemplos, projeto, enfim, muita coisa. Confere o link na descrição aí, e se gostou, se tá gostando, deixa o like e também o seu feedback no comentário, a gente vai gostar de saber. Já tá aparecendo um vídeo aí sugerido para você assistir também, clica aí que a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!